Mais uma aqui do ano de 2018 para fuzileiro naval. Mais uma do ano de 2018. A oração "vamos acabar com esta folga" é utilizado como título do texto 1. Em qual oração abaixo podemos observar a mesma classificação do sujeito? Então, você vai ter que encontrar o sujeito aqui. Você vai ter que identificar qual é o sujeito daqui, ó. Vamos acabar com esta folga. E você vai ter que pegar essas frases aqui e achar a mesma classificação do sujeito, ok? Como que eu faço isso aqui, professor? Como que eu faço isso aí? Vamos lá, vamos primeiro identificar o sujeito, ok? Vamos acabar com esta folga. Quem é que... Você vai fazer uma pergunta, você vai identificar o verbo, vamos acabar. Você vai identificar o verbo e você vai fazer a primeira pergunta ao verbo. A primeira pergunta que você faz ao verbo é para achar o quê? É para achar o sujeito. Então, vai lá. Quem é que vai acabar com esta folga? Nós. Nós. Sendo que esse nós aqui, ele não está o quê? Expresso. Esse nós, ele está implícito. Todas as vezes que ele tiver implícito, e foi nós, ou foi tu, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, eu vou estar diante de um sujeito, oculto. Eu vou estar diante do sujeito oculto. Normalmente é a segunda pessoa do plural ou singular. Segunda pessoa do singular e do plural. Tu ou nós. Tem outras classificações? Claro que tem outras classificações. Na plataforma do PRO concursos, seja para fuzileiro naval, para aprendiz marinheiro, e em breve para essa, ou só no nosso módulo de português, nós temos a parte aqui explicando tudo, todas as classificações. São 3 ou 4 videoaulas só sobre os tipos de sujeito, para que você de fato possa aprender. Por exemplo, todas as vezes, o que é o sujeito oculto? É quando eu consigo identificar quem praticou a ação. Por mais que não esteja expresso, eu consigo identificar. Isso aqui é diferente do sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado, eu não consigo identificar. Por exemplo, falaram mal de mim. Quem é que falou mal de mim? Eles. Eu não sei quem falou. Foram eles. Eu não sei. Então é sujeito indeterminado. Agora, todas as vezes que eu souber quem praticou a ação, quando eu souber quem praticou a ação, quando eu souber quem é que fez aquilo, mas não está expresso, está implícito, eu vou estar diante de um sujeito oculto. Então vamos analisar aqui, vamos procurar um sujeito oculto. O turco avançou para o alemão. Quem é que? Você vai fazer aquela perguntinha sempre. Quem é que? Ok? Quem é que avançou para o alemão? O turco. Aqui não. Já não é a alfa, tem um sujeito simples. Choveu muito no Rio de Janeiro. Já não é bravo, porque quando eu tenho um fenômeno da natureza, eu vou ter aquela oração sem sujeito, ok? É o A com H no sentido de existir, e também eu tenho aqui os fenômenos da natureza, mas tem que ser fenômeno da natureza. Se eu falar que choveu desaforo, já muda a história. Chegaram cedo e logo foram embora. Chegaram cedo. Quem é que chegou cedo? Eles. Olha aqui. Eu consigo identificar quem praticou a ação? Não, sujeito determinado. E logo foram embora. Quem é que foram embora? Eles. Eu consigo identificar quem praticou a ação? Não. Então aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Keila e Cleve dormiram como nunca ao som das águas do mar. Quem é que dormiram como nunca ao som das águas do mar? Keila e Cleve. Quando eu tenho mais de um elemento, quando eu tenho mais de um elemento no núcleo do sujeito, eu estou diante de um sujeito composto. Então, aqui é um sujeito composto, porque tanto Keila quanto Cleve fazem parte do meu núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito.
Aqui é a parte mais importante do sujeito. E essa parte, a parte mais importante, ela é composta por um substantivo. Ok? Ela é composta por um substantivo. E aqui eu tenho que ele Cleve como substantivo próprio. Por que substantivo próprio? Porque aqui é um nome, eu estou especificando. Então, Keila e Cleve são um substantivo próprio. Por eles serem substantivo, é que aqui eu tenho um sujeito composto. Logo, não pode ser, porque lá era um sujeito oculto. Então, aqui só sobrou para mim a alternativa eco. Pegastes suas coisas para ir embora. Pegastes suas coisas para ir embora? Tu pegastes. Então, aqui é a segunda pessoa. Eu tenho a eco como a resposta. Então, você pode ver que essa prova para fuzileiro naval, ela cobra a questão de sujeito. No último concurso para fuzileiro naval, eu disse aos meus alunos que cairia uma questão de sujeito, e dessa questão de sujeito eu apostaria o ar com o H no sentido de existir. E caiu. E caiu. Outras questões também que eu falei que iria cair, caíram. Por quê? Porque está aqui. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, de pegar as últimas questões das últimas provas, pegar questões das últimas provas, fazem toda a diferença. E essa aula aqui, quando a gente acabar, vai ficar lá na plataforma. Então, assim, o aluno ele tem totais capacidades de passar no concurso, seja para fuzileiro, seja para aprendiz marinheiro, que é o foco inicial do PRO Concursos. Em breve, nós teremos também aqui para sargento do Exército. O couro vai comer, irmão, o couro vai comer. Vamos continuar. Vamos lá, Marinha do Brasil, concurso para fuzileiro do ano de 2016. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Olha só, quem é que comprarão? Quem é que comprarão aqui? Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Você sabe quem é que vai comprar aqui? Tá identificando aqui quem é que vai comprar? Aqui, ó. Eles comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Então, aqui nessa questão, se você pegasse lá o texto, você conseguiria identificar quem é que compraria esse automóvel. Então, se você consegue identificar e não está expresso, se você consegue identificar e não está expresso, eu falei para vocês que é oculto. Se você não conseguisse identificar, seria indeterminado, ok? Então, olha só, se você fosse lá no texto, você saberia de quem ele está falando. Então, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Então, ele sabe de quem ele está falando, ele sabe para quem ele está direcionando, ele sabe quem vai lá comprar. Por ele saber quem é que vai comprar, é que eu estou diante de um sujeito oculto.